Olá, eu sou Alessandra Calor, nutricionista, especializada em doenças gastrointestinais, osteoporose e longevidade. E este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero compartilhar com vocês a respeito da osteoporose. Eu tenho percebido muito no meu trabalho o quanto as pessoas precisam de mais informações a respeito dessa doença. Então eu te convido a ficar aqui comigo. Então eu quero começar pelo básico. O que é a osteoporose? A osteoporose é uma doença metabólica que afeta os nossos ossos e faz com que eles fiquem mais frágeis, perdendo a sua densidade. A microarquitetura do osso, que é essa estrutura interna, ela fica cada vez mais delicada. É como se o osso ficasse mais poroso. Então você fica suscetível a fraturas. O osso tem todo um metabolismo próprio, onde existem as células que constroem os ossos, que são os osteoblastos, e as células que destroem os ossos, que são os osteoclastos. Então estas células estão constantemente construindo e destruindo o osso para que ele vá se renovando, para que ele não se acumule ali osso velho. Então os ossos estão o tempo todo se regenerando. Sabe a mesma forma que a gente faz com o jardim, quando a gente dá uma parada nas plantas para elas crescerem mais fortes? Então é mais ou menos o mesmo processo. E esse processo leva em média uns 6 meses, então a cada 6 meses você vai ver alguma diferença nessa constituição óssea. Em 10 anos, mais ou menos, essa estrutura toda já foi praticamente toda renovada. O pico máximo do desenvolvimento ósseo é por volta dos 18 anos. Então até lá a gente tem um processo bem acelerado de crescimento ósseo. É um período para a gente aproveitar bastante para desenvolver o osso ao máximo. Depois disso a gente fica um período de estabilidade que vai até os 35 anos mais ou menos, podendo ainda desenvolver um pouco dos seus ossos se você praticar certos tipos de exercícios físicos. Mas só que isso vai acontecer de uma maneira bem mais lenta. E a partir dos 35 anos começamos a ter uma certa perda óssea, principalmente por conta do início do nosso declínio hormonal. E para a mulher que entra na menopausa, a perda passa a ser mais acelerada, porque os hormônios reduzem bastante, dificultando essa manutenção óssea. Os homens também passam por isso, só que eles entram na andropausa bem depois da mulher, lá pelos 70 anos. Bom, é interessante a gente conhecer também os nutrientes que compõem os ossos. Nesta tabela aqui, você consegue ver que nós temos 39% de cálcio, 36% de colágeno, depois vem fosfato, carbonato, sódio, magnésio, potássio, além de outros minerais em quantidades menores. E o que leva uma pessoa a desenvolver a osteoporose? Eu costumo dizer muitas vezes que é uma doença pediátrica que é diagnosticada na geriatria. Ou seja, muitas vezes o problema já começou lá atrás, na infância, ou até antes, enquanto essa pessoa estava em formação dentro da barriga da mãe. Se essa mãe tinha uma vitamina D baixa, pouco consumo de alimentos ricos em vitamina K2 e alguns outros minerais, se tinha uma dieta mal balanceada, de baixo teor nutricional, rica em ultraprocessados e junk food, enfim. E sem esses nutrientes todos que eu citei agora, que compõem os ossos, então essa criança já nasce com desvantagem. Muitas vezes pode nascer até com raquitismo, que é uma doença em que a criança fica muito magra, com a estrutura óssea muito delicada e pouco desenvolvida. Mas ela ainda tem tempo para recuperar isso. Vai depender muito da dieta, que deve ser rica em diversos minerais, vitaminas, se ela toma sol ou suplementa com a vitamina D, se o intestino não está doente, se as intolerâncias alimentares não estão sendo negligenciadas, se ela não come muitos doces, alimentos ultraprocessados. Então ela ainda tem uma chance de até os seus 18 anos desenvolver essa estrutura óssea. Mas muitas vezes isso é negligenciado. Então ela chega no pico desse desenvolvimento com uma massa óssea muito baixa e vai ter que se esforçar muito para conquistar um pouco mais de osso a partir daí. Com muita atividade física específica, dieta e suplementação adequada, mas muitas vezes isso passa batido e a pessoa acaba descobrindo a osteoporose lá na frente, só depois que fratura.
E essa pessoa então vai chegar na menopausa ou na andropausa com uma queda brusca de hormônios e, consequentemente, uma diminuição óssea muito gritante. E é aí que começam os problemas reais. Mas existem outras razões do porquê essa pessoa pode desenvolver a osteoporose. Como, por exemplo, as doenças endócrinas, como o diabetes, o hiperparatireoidismo, tem também o sedentarismo, né, aquela pessoa que nunca pratica nenhuma atividade física, o tabagismo, a anorexia nervosa, o alcoolismo, o uso de alguns tipos de medicamentos a longo prazo, a deficiência da produção de hormônios ou o bloqueio hormonal por causa do câncer de mama. E tem um outro fator que é bem importante, que é a saúde intestinal. Será que esse intestino está absorvendo bem os nutrientes? Será que ele não está com disbiose, com hiperpermeabilidade, parasitas? Na nossa microbiota intestinal existem substâncias chaves que são produzidas por essas bactérias que são importantes para a remodelação óssea. Então, muitas vezes a carência de certas bactérias intestinais podem estar causando essa dificuldade do corpo de remodelar os ossos. Por isso é tão importante a gente cuidar muito bem do nosso intestino. Eu diria que ele é chave, importantíssima para a nossa saúde como um todo. E os dados são alarmantes a respeito do quanto a osteoporose afeta as pessoas no mundo. A estimativa é de que 1 em cada 3 mulheres e 1 a cada 5 homens com mais de 50 anos tem osteoporose. Metade das mulheres com mais de 50 anos terão algum tipo de fratura. Isso é muito triste, né, gente? E em mulheres com mais de 45 anos, a osteoporose é responsável por mais dias de internação hospitalar do que muitas outras doenças, incluindo diabetes, infarto do miocárdio e o câncer de mama. No Brasil, a estimativa é de que cerca de 10 milhões de pessoas convivem com osteoporose, com aproximadamente 200 mil mortes anuais, segundo o Ministério da Saúde. Globalmente, segundo a International Osteoporosis Foundation, mais de 500 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa doença. A fratura de quadril e de coluna são a principal causa da incapacidade física. Essas pessoas acabam perdendo muito a sua independência, entrando num processo longo e doloroso de declínio da saúde. Além disso, 1/3 dos pacientes com fratura de quadril morrem no período de 1 ano após essa fratura. É um dado muito preocupante e triste, porque é uma doença que não tem sintomas, você não sente dores no corpo, nada, ela não sinaliza, ela é muito silenciosa. Então as pessoas só descobrem depois que fraturam, e muitas vezes já é tarde, porque pode ser uma fratura séria, como a de quadril, por exemplo. Bom, eu espero ter trazido mais clareza sobre as principais causas dessa doença, para que você fique atento e possa se cuidar melhor. Eu te convido a me acompanhar nos próximos vídeos sobre esse assunto, porque eu vou aprofundar mais ainda esse tema e te trazer informações importantes para você compreender melhor essa doença e sobre como melhorar ou até mesmo reverter essa condição, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo. Até lá!